Nesse vídeo você vai compreender o que é o justnaturalismo, também conhecido como direito natural. Nós veremos os pensamentos de Hobbes, Locke e Rousseau na fundamentação do que é o justnaturalismo. Vem comigo! Seja bem-vindo ao canal básico de filosofia. Esse é o canal com conteúdo de filosofia voltado a estudantes da educação básica. Eu sou Rafael, professor de filosofia no ensino fundamental e no ensino médio. A palavra direito vem do latim directum, que significa reto. Correto é o mais adequado. Então o direito é a qualidade daquilo que é a regra. O contexto de discussão inicial desse problema se dá lá na Grécia Antiga, quando os gregos começaram a estudar a noção de justiça. Aí eles dividiram entre um direito que é natural e um direito que é positivo. A pergunta que eles se faziam é: a justiça, ela deriva da natureza ou da própria lei? Então, a partir dessa pergunta foram formando-se teorias, e essas que nós vamos ver agora. O que é o direito natural? O direito natural ele é eterno e imutável. Ele é desde sempre e não se modifica. Desta forma, o direito natural é próprio da natureza humana. Ele é superior e anterior ao direito positivo, que o direito positivo ele é criado pelos seres humanos, já o direito natural ele é próprio. Por você ser humano, alguns direitos devem ser garantidos a você. Já o direito positivo, ele é instituído pelo ser humano e ele é dado pelo costume. Desta forma, ele é escrito e dado da norma, ele é dado na lei. Então, quais são as diferenças básicas aqui entre o direito natural e o direito positivo? O direito natural, ele é eterno e imutável, é próprio da natureza humana. Já o direito positivo, ele é instituído pelo costume, pela norma, pela regra, e ele é de uma natureza, de uma tradição escrita. Essa discussão se iniciou lá na Antiguidade. Contudo, ela foi levada ainda na Idade Média e agora nós vamos ver na modernidade. Nós vamos ver três pensadores da modernidade que falam sobre direitos naturais. E aí nós vamos ver em cada um desses pensadores alguns direitos que devem ser assegurados, que são direitos naturais. Nós veremos o Thomas Hobbes, o John Locke e o Jean-Jacques Rousseau. O primeiro pensador que nós vamos estudar é Thomas Hobbes. Thomas Hobbes vai entender que o ser humano é movido pelas suas vontades, suas paixões naturais. Sendo assim, nós seríamos egoístas, nós priorizaríamos somente o nosso próprio bem. Desta forma, esses indivíduos vivendo na coletividade, segundo ele, eles estariam em guerra. Seria uma guerra de todos contra todos. Seria uma imperturbabilidade. Nós não teríamos segurança. Então ele vai dizer que deve existir um Estado que seja forte o suficiente para frear essas paixões humanas. E freando as paixões humanas, esse Estado deve garantir dois direitos, que são a vida e a segurança. Então os direitos naturais aqui em Thomas Hobbes que o Estado deve garantir são a vida e segurança, e são direitos próprios dos seres humanos. E para isso deve existir esse Estado que seja forte, para que esses direitos sejam garantidos. O segundo pensador que nós vamos estudar é John Locke. O John Locke tem um conceito bem importante que é o conceito de propriedade. O que é propriedade? É tudo que pertence ao indivíduo. Só que o John Locke vai alargar esse conceito de propriedade, porque para ele a propriedade não são só os bens materiais. Você é proprietário da sua vida e você é proprietário da sua liberdade. Desta forma, ele tem uma concepção liberal. Só que esse liberalismo do John Locke, ele é um pouco elitista. Elitista porque, à época, ele dizia que a liberdade política que se dá na cidadania, ela deveria ser exercida somente por pessoas com fortuna, pessoas com direito, pessoas com posse. Mas nós temos uma concepção muito importante aqui no John Locke, que é o direito à liberdade. Então, o direito natural dado pelo John Locke é o direito à liberdade. O terceiro pensador é Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau, ele vive num contexto em que os conceitos de liberdade e de igualdade já tinham avançado. Ele vai ter uma concepção política que é baseada na vontade geral, na vontade do povo. Essa vontade do povo, essa vontade geral, ela vai marcar uma soberania popular. Então, quem é o soberano é o povo. E o que você percebe do direito natural dado pelo Rousseau, aquilo que o Rousseau vai preconizar e vai marcar como mais importante, é o direito à igualdade. É importante nós percebermos o contexto político dessa época. Nós falamos do século XVII e até uma boa parte do século XVIII, a burguesia ainda não tinha chegado ao poder político. Então nós tínhamos algumas lutas que estavam sendo travadas contra o absolutismo.
Essas lutas contra o absolutismo se davam na França, em Portugal e na Espanha. Então o absolutismo é uma concentração do poder político e é uma luta por uma abertura do poder político, por uma participação do povo, encabeçada aqui pela burguesia. Esses três pensadores eles vão dar pressupostos teóricos para demais pensadores no século XVIII, pensadores iluministas e pensadores liberais, de afirmarem que os seres humanos têm direitos naturais, universais e absolutos. Todas essas ideias liberais e iluministas, elas levam à Declaração da Independência dos Estados Unidos e, posteriormente, à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então nós temos aqui pressupostos teóricos, filosóficos, que levam a decisões políticas, que levam a algumas lutas políticas adiante, baseando-se em ideias filosóficas que nós alicerçamos aqui nesses três pensadores, no Hobbes, no Locke e no Rousseau. É importante você perceber que a filosofia não se dá em separado da realidade. A filosofia trabalha a partir dos anseios, então a filosofia também modifica a realidade. Esses pressupostos teóricos servem de inspiração para algumas lutas e batalhas políticas que eram travadas à época. Então nós vimos aqui nesse vídeo o direito natural e nós vimos três pensadores, que são o Hobbes, Locke e Rousseau. Para Hobbes, o direito natural é o direito à vida e à segurança. Em Locke, nós temos o direito natural à liberdade e no Rousseau, o direito natural à igualdade. Espero que você tenha compreendido. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!